Vamos falar de pé inchado, mas não vamos falar do pinguço, do cachaceiro. A gente vai falar daquelas pessoas que ficam com o pé inchado depois de um longo dia de trabalho, depois de ficar muito tempo em pé, que dá aquela sensação de peso, às vezes até um dolorimento na perna, pode ficar avermelhada, o paciente fica com aquela sensação de dificuldade na movimentação, no andar. É sobre esse paciente que a gente vai falar. Que a primeira coisa que o pessoal fala, se é problema nas veias, na circulação. Fica aí, ser humano. Eu sou o doutor Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos de pés inchados, a gente vai falar na realidade da parte inferior do nosso corpo, não só do pé propriamente dito, mas também da nossa perna, tá bom? E esse inchaço é algo extremamente comum, tá? Se qualquer pessoa for ficar em pé muito tempo, até por uma questão gravitacional, pessoal, o peso, a questão do sangue vai inchar, porque a tendência é que o sangue fique mais acumulado na parte inferior do nosso corpo. Por quê? Porque ele tem de brigar com toda a parte gravitacional para ir para lá para cima. Aí o coração tem que dar conta. Então, ter algum inchaço no final do dia é completamente natural. Só que tem pessoas que esse inchaço é muito maior. Além desse inchaço ser muito maior, as pessoas ainda queixam que podem ter dor, principalmente no final do dia, aquela dor pesada na perna que enche o saco. Alguns pacientes relatam que tem vermelhidão das pernas. Mas o que a gente vai discutir aqui são as principais causas do inchaço nas pernas, sinais e sintomas e o direcionamento para esse tratamento. Só lembrando, pessoal, a gente não vai falar de fórmula mágica aqui. Então, quais são as principais causas para que a pessoa fique com os pés inchados? A disparada principal causa é aquelas pessoas que passam longos períodos em pé ou sentado. Sim, pessoal, sentado. E isso não é nada mais, nada menos pelo fato de você ficar muito tempo parado. Se você fica muito tempo parado, o corpo fica parado, você não tem movimentação, a sua circulação também vai ficar mais parada. E quando a gente caminha, pessoal, a nossa panturrilha da perna, ela serve como uma bomba para injetar o sangue para a parte de cima. Lembra que existe toda uma coluna de sangue que tem que ser vencida para que aquele sangue chegue lá em cima. Pesa. E aí o corpo precisa dar um jeito de fazer esse sangue chegar lá em cima. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Eu sei que às vezes a gente está assistindo, nem se toca, mas isso faz tanta diferença pra gente. Eu mesmo às vezes estou assistindo, eu nem esqueço de clicar, estou até gostando do vídeo, mas isso ajuda muito a gente que produz conteúdo. Faz isso agora enquanto eu estou te pedindo, tá bom? Ó, lógico, fizer diferença na tua vida. Vamos voltar pro teu vídeo. Então a panturrilha, ela é uma bomba. Só que ela é uma bomba que ela só funciona se ela estiver em movimento. E qual é o movimento? Você caminhar, com o movimento da caminhada, a panturrilha se contrai e ejeta o sangue e melhora a circulação. A segunda causa para inchaços são lesões e traumas. Não necessariamente no momento que a pessoa está com inchaço, mas se a pessoa já teve algum trauma prévio, dependendo da intensidade desse trauma, pode até mesmo comprometer o processo de circulação daquela perna e também causar inchaço. Geralmente, os inchaços causados por traumas, eles são unilaterais, diferente do inchaço que a gente considera sistêmico, que vai ser das duas pernas. Um terceiro problema que é extremamente comum também é problema de circulação. Pessoal, sim, circulação. Se a circulação não está efetiva ou as veias da perna dessa pessoa elas não estão hábeis, não estão funcionando da maneira adequada, é como se o sangue fosse ficar represado. Se o sangue fica represado, acumula mais líquido, a parte da água do sangue sai de dentro dos vasos e começa a ir para o tecido, para a gordura, para os músculos. É como se fosse uma esponja inchando. Por isso que a sua perna incha, você mete o dedão e fica a marca do dedão fundo lá, que é justamente a parte que está encharcada de água. Já que o sistema venoso, o sistema das veias daquele paciente não está sendo capaz de mandar o sangue de volta para o coração. O quarto ponto aqui, pessoal, esse já não é tão comum, são as tromboses venosas, quando forma trombo na veia. Trombo na veia é literalmente entupir a veia. Então, a veia por onde passa o sangue, ela é entupida por causa de um coágulo que vira um trombo. Bom, a partir do momento que você tem um trombo na veia,
Dependendo de como foi esse trombo, se for um trombo parcial, ou seja, obstruiu parcialmente, mas ainda está passando alguma circulação venosa, você vai ter uma determinada quantidade de sintoma. Agora, tem situações que quando o paciente faz trombose da veia principal da perna, o paciente tem inchaços absurdos na perna e também com muita dor. E principalmente vai ser unilateral. Apesar de acontecer, é mais raro que o trombo ocorra nas duas pernas ao mesmo tempo. Geralmente é de um lado só. A quinta causa de inchaço são problemas cardíacos. E por quê, pessoal? O coração é a nossa bomba, é a bomba do nosso corpo. Então, se você imagina que uma cidade ela precisa de água e a empresa de água é que tem os motores que empurram a água para a cidade, o coração é justamente essa empresa do nosso corpo, é quem bombeia o sangue para todo o nosso corpo. Se essa bomba não tiver boa, vai represar água, que no caso é sangue. Então, se o coração ele não tiver efetivo para jogar o sangue e puxar o que está vindo, aquilo que está lá embaixo vai acumular. Por isso que os pacientes que têm problema no coração, problemas cardíacos, aqui eu não estou falando de quem tem pressão alta, tá, pessoal? Mas quem tem problema cardíaco, problema estrutural no coração, eles vão ter as pernas inchadas. Não só a perna, às vezes até a coxa, parte da barriga inferior também incha, porque ele não está conseguindo drenar o sangue, o líquido do corpo da maneira correta. O sexto problema são problemas renais. Sim, pessoal, problemas renais porque entra no mesmo princípio. Uma perda da capacidade de filtrar o excesso de secreção e de líquido que a gente tem no nosso corpo, consequentemente a gente passa a ter um acúmulo exagerado de líquido. Se a gente tem muito líquido no nosso sangue, nem as veias e nem o coração consegue dar conta de dar vazão daquela quantidade de líquido, existe uma sobrecarga e, consequentemente, um inchaço. Um outro problema também que pode ser causa de pés inchados são problemas no fígado, só que aqui é diferente, pessoal, porque aqui o paciente, quando ele perde a função do fígado, e aqui a gente está falando de situações bem mais avançadas e graves, o paciente ele perde a capacidade de produzir proteína. Então, se ele não produz proteína da maneira adequada, a água que tem dentro do vaso sanguíneo não consegue segurar, porque é a proteína que segura a água lá dentro. Então, ela extravasa para fora do vaso sanguíneo. Por isso que o paciente tem a barriga d'água, que é comum do paciente que tem cirrose, e é por isso que ele vai ficar com os pés, a perna, a coxa inchada, porque a água não consegue ficar retida dentro do vaso. E a oitava causa, pessoal, é gravidez. Por quê? Porque o útero cresce e o bebê, quando cresce, ele fica pesado, ele amassa todos os vasos sanguíneos que estão retornando da nossa perna e faz com que haja um represamento desse sangue, um acúmulo desse sangue, gerando, consequentemente, o inchaço. Não só inchaço, hemorroide e tudo mais. Agora, quando a gente avalia o paciente que tem o pé inchado, existem alguns sinais que podem indicar sinal de alerta. Ou seja, você precisa sempre fazer uma avaliação. Às vezes pode ser uma coisa sua, constitucional, que você não vai precisar tratar, mas você precisa saber se você é esse tipo de paciente. Tem alguns sinais de alerta que indicam que você precisa antecipar essa ida ao médico. Quais são? Se o paciente, além do inchaço das pernas, do pé, ele tem falta de ar, se ele tem dor intensa, se ele tem uma vermelhidão importante no lugar do inchaço, nas pernas, se ele tem febre contínua, se o inchaço aparece de forma súbita, rápida e apenas uma perna. Lembra da trombose que eu falei? Se o paciente tem dor intensa na panturrilha, a panturrilha é a batata da perna, que é a bomba natural do nosso corpo, ou se tem alteração da coloração da pele, ou aparecimento de feridas com difícil cicatrização associada ao inchaço da perna. Esses sinais, pessoal, indicam que você precisa buscar uma avaliação médica o quanto antes. Quando a gente fala de tratamento, é claro que o tratamento vai depender da causa, vocês já perceberam isso. Agora, existem alguns manejos que vão melhorar essa sensação de peso, de dor, de dificuldade de locomoção. Que são: se você percebeu que ficar em pé muito tempo vai piorar seu inchaço por causa da questão gravitacional, então você imagina, então levantar as pernas é bom. Claro que é bom, justamente porque você está anulando a questão gravitacional. Então, se você ficar em pé, piora. Se você deixar de ficar em pé, vai melhorar. Então, você elevar as pernas
ao longo do dia, botar as pernas em cima de uma cadeira ou numa posição que você consiga deitar e colocar as pernas acima do seu corpo, é claro que você vai melhorar o inchaço, porque vai diminuir aquele peso gravitacional. Caminhar regularmente ajuda muito. Ai, doutor, mas ficar em pé você disse que é ruim. Mas você caminhar, você ativa a sua bomba corpórea, a panturrilha, a batata da perna, que é o que vai empurrar o sangue para cima. Evitar permanecer muito tempo em pé ou sentado. Reduzir o consumo do sal. Por quê, pessoal? Vocês já viram que aquela pessoa que está tomando água feito doida e que o outro fala, meu irmão, esse daí comeu muito sal. É justamente por esse motivo, porque o sal ele retém líquido. Se você come muito sal, você vai inchar mais. Consequentemente, mais inchaço na perna. Utilizar meias de compressão elástica, aquelas meias que parecem Kendall, meias com compressão que vão auxiliar a perna a gerar bombeamento desse sangue e dificultar o aparecimento do inchaço. E claro, pessoal, se você tem uma doença cardíaca que você descobriu durante a avaliação, vai ter que ser tratado de acordo com o problema que você tem, assim como o caso de uma doença hepática, assim como o caso de uma doença renal. Essas medidas que eu falei para vocês são medidas ótimas para reduzir e melhorar os sintomas, mas é claro que a causa tem que ser descoberta e tem que ser tratada. Se você tem esses problemas, principalmente se você tem algum daqueles sinais de alerta que eu citei, busque uma avaliação médica. Capite? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, fui!